Você é pobre e você se considera pobre porque te fizeram acreditar que você é isso, mas você não é. A raiz da palavra pobre significa improdutividade. Pobre é aquele que não produz. Pobreza é improdutividade. E a gente tem influência de todos os lados. Desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, tudo vai estar influenciando a nossa mentalidade. É muito importante você entender que a sua mentalidade vai depender exclusivamente das pessoas com quem você convive. Você pode sim estar no meio de pessoas e conseguir selecionar o que você vai deixar entrar para dentro da sua mente, para dentro do seu coração, e o que você não vai deixar entrar. Só que isso demanda um esforço gigantesco e você acaba não se abrindo com pessoa nenhuma, não tendo aquela intimidade com pessoa nenhuma. Não acho, na minha opinião, que isso valha muito a pena. Eu prefiro muito mais lidar com aquilo que entra e aprender uma forma de esvaziar aquilo de mim do que perder contatos. Só que eu sinto que em determinados momentos da vida a gente chega num ponto de frequência energética, vamos colocar dessa forma, que certas companhias não mais nos agradam. Comentários não mais nos agradam, alguns daqueles comentários, sabe, sem nada agregar, sabe? E eu fico analisando algumas situações e eu falo comigo mesmo, por que eu continuo aqui? Aí é onde eu lembro que existe uma coisa chamada transbordo. No passado, as pessoas que estão comigo hoje, no passado, elas me ergueram, elas me viram no momento de extrema fragilidade e elas me estenderam a mão. Então, como forma de gratidão, eu transbordo. Todos os dias eu passo aquele conhecimento que eu tenho adquirido e eu tento fazer eles erguerem não só a frequência vibratória, como também a mentalidade. Procurar se exercitar, aprender mais e buscar mais e fazer acontecer. Porque o grande problema da maioria das pessoas é não fazer aquilo que já aprendeu. A gente tem toda a teoria na nossa cabeça, só que na hora de colocar em prática, a gente faz lá por 1, 2 semanas e acabou. Então eu tento fazer com que eles compreendam que o segredo está no fazer constante, evolutivo, que você prossegue e vai ali construindo uma constância, sabe? E quando eu vejo que a resistência de quem está recebendo esse transbordo é tão grande, eu me sinto tentado a sair daquele ambiente. Por quê? Porque no momento da entrega, se você não tem uma devolutiva, aquilo te causa um desequilíbrio vibratório. E a gente tem que estar sempre atento à nossa vibração, à nossa energia, porque se a gente se entregar demais, a gente se esvazia e não sobra pra gente. Se a gente se doa minimamente, sabe, tem que saber dosar. Eu passei por algumas fases complicadas em que eu me doava, eu fazia pelo outro muito além daquilo que eu era capaz de fazer naquele determinado momento. E quando eu fazia demais, eu excedia aquele limite, eu me esgotava, eu ficava exausto, então eu acabava baixando a guarda, a minha guarda. Então as coisas ruins de fora começavam a entrar, porque eu já não tinha energia para lutar contra elas. Aí minha frequência vibratória ia
esvaziava, até quase acabar. Isso é perigoso, muito perigoso. A gente não pode de forma alguma deixar a nossa frequência baixar e não deixar, por exemplo, coisas externas alterarem a rota que a gente deve seguir. A rota, a gente já viu o final, é assim que funciona, a gente enxerga a partir do final. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quem eu quero me tornar enquanto um cidadão, um pai de família e tudo mais, eu sei aonde eu quero chegar. Então eu sei também o caminho que eu devo seguir para chegar lá. Então qualquer coisa que tente me desviar desse caminho, por milimetricamente que seja, um centímetro, meio milímetro que tente me distanciar dessa rota, eu tenho que imediatamente recalibrar. E ao longo do percurso a gente vai transbordando para as pessoas, a gente vai compartilhando as nossas conquistas, não as nossas conquistas, mas por exemplo, o que a gente entendeu da batalha que a gente venceu. Eu acho que isso é mais importante do que compartilhar a conquista, porque às vezes a gente compartilha a conquista e a pobreza da pessoa, a pobreza de espírito, a infrutividade do espírito dela vai fazer com que ela sinta inveja daquilo que a gente já conquistou. E eu tenho propriedade para falar isso porque eu já fui uma dessas pessoas, de um espírito tão pobre, tão miserável, que eu vi alguém chegando num determinado ponto que eu gostaria de chegar, e eu ficava pensando, cara, eu sou muito... É aquela coisa do ego, né? Eu sou tão mais qualificado que essa pessoa, por que eu não cheguei onde ela chegou? Justamente por causa do fazer, por conta do fazer, da disciplina, do foco, do se doar, do transbordar, do fazer, sabe? O fazer mesmo, a obra. Na Bíblia fala que fé sem obra é vazia. Então, eu sempre fui uma... E fé tem a ver com imaginação, isso que é muito engraçado. Eu nunca me senti uma pessoa pobre, porque eu sempre tive imaginação muito poderosa. Eu sempre pensei em termos de ficção e, por exemplo, eu ficava imaginando, tanto no meu primeiro livro que eu publiquei, eu escrevi ele, eu estava na 7ª série e na escrita dele, eu imaginei que tipo, eu e meus amigos foi para outro mundo e nesse outro mundo a gente encontrou uma mina cheia de diamantes e pedras preciosas, a gente pegou todas essas pedras, voltou para a Terra e ficamos milionários. Pronto. Resolvi o problema na ficção. Só que a imaginação é a fé que a gente tem. Se você tem muita imaginação, você é uma pessoa de muita fé. Então você pega a sua fé e você traz para o mundo, você sabe onde... E isso delimita uma rota, você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você quer ter. Então você só precisa fazer. E o fazer é a obra. É a obra que você vai executar. Por exemplo, eu ficar cheio de bens materiais e mansões, carrões e tudo mais, o que eu preciso fazer? Eu sei o caminho. Então eu pego, faço, e qualquer coisa que me tire dessa rota, eu retorno, eu recalibro e volto. E o duro de falar esse tipo de coisa é que a pobreza de algumas pessoas vai fazer com que ela fale: idiota, por que você está fazendo esse tipo de coisa? Eu tive uma pessoa, e inclusive faz parte dos meus familiares, que me falou: mas por que você quer tudo isso? Isso tudo é vaidade, isso tudo é... Pra que luxo? Pra que carrão, mansão? Pra quê? Simples, porque eu quero, e eu posso, e eu sou capaz. É só por isso. E por que eu vou me travar? Se Deus nos deu o mundo para governar sobre todas as coisas, Ele não negou a riqueza para ninguém. Você que está negando a riqueza. No começo do vídeo eu falei que você é pobre por conta das coisas que te ensinaram. É justamente isso. A pobreza é contranatural. Você ser improdutivo é contranatural. Nós somos produtivos, nós somos pessoas capazes de produzir alguma coisa. E através desta produção de algo, a gente colhe o
o dinheiro. No caso, hoje é o dinheiro. Aí, com o dinheiro, quanto melhor você produz essa coisa, mais dinheiro te retorna. E se é da sua vontade ter carrão, casão, viagens para todo lugar do mundo e várias vezes ao ano, é só produzir mais. É só trabalhar mais. É só fazer com uma qualidade maior. É servir. É servir. Quanto mais pessoas você serve, por exemplo, eu tenho uma solução incrível para a sua vida e eu posso te dar. Só que eu sei que essa solução ela vai passar por um processo que a maioria das pessoas ela foge no meio do caminho, sabe? Ela não segue adiante. E então, para a pessoa ficar mais focada e falar, tipo, eu tenho que terminar, a gente faz o quê? A gente cobra um valor para a pessoa falar, poxa, eu paguei, então eu tenho que fazer até o final. E a pessoa vai se sentir na obrigação de fazer. E você mostra o seu resultado, você faz, você entrega essa solução, a pessoa vai nessa solução e começa a aplicar. E é um remédio amargo, que não dá resultado tão já, sabe? É um remédio que você tem que tomar com certa constância. E é isso, sabe? Você não é pobre, você só foi ensinado a acreditar que você é pobre, tá? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Acabei me excedendo até um pouquinho, foi 11 minutos. Mas, sabe, reflita. Antes de você aceitar qualquer coisa como verdade, reflita. Pense outras hipóteses, pense sob novas óticas. Porque às vezes você está acreditando numa coisa que te falaram e a pessoa não era, sabe, o tipo de pessoa que você gostaria de ser, entendeu? Então você pode, isso chama modelagem, você pode olhar uma pessoa que você gostaria de se tornar e trazer para si as crenças que essa pessoa tem, a forma da pessoa lidar com certas questões, lidar com a vida e modelar, e fazendo aquilo que te serve até você alcançar não o nível daquela pessoa, mas tipo, eu acredito que seja normal às vezes a maioria das pessoas pensar, poxa, eu gostaria de ter a vida que aquela pessoa tem, sabe? Só que se você começar a ter esse tipo de sentimento e falar para si mesmo, eu não aceito nada menos do que aquilo, você vai pegar aquela pessoa como um exemplo a seguir, vamos colocar assim, e você vai chegar no ponto dela e não parar. Tipo, ela não é um teto, ela se torna uma base. Tipo, até eu chegar ali, eu não paro. E é isso. Bom, eu vou ficando por aqui, eu tenho que trabalhar. E muito obrigado por assistir o vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tamo nós. Obrigado, tchau.